tem colarinho branco. Mauro, não teve exatamente por questões de arbitragem, me parece, no jogo do Flamengo. O Flamengo ganhou 2-1 com uma montanha de gols perdidos. É isso que incomoda o Flamengo, você acha? Sem dúvida, né? Também teve um ponto que eu acho, claro, uma questão até menor, mas eu acho um exagero da arbitragem, foi a expulsão do Carpini, porque ele eufórico com o gol do Vitória. Vitória praticamente não atacava. De repente, o Wellington Rato entrou em campo, chutou uma bola, bateu no Gerson, matou o goleiro, o Vitória empatou o jogo. E já caminhava para o final da partida. Entrava já na reta final do jogo. O cara ficou eufórico, tinha aquela bolinha ali, né? Eles botam as bolas naquele suporte, né? Para acelerar o jogo. Como teve aqui no Campeonato Paulista e na Premier League também. Aí ele já deu uma bicuda na criança. Né? Aí o VAR analisando o Carpini. Eu nunca tinha visto isso, coisa ridícula. O VAR analisando o técnico chutar uma bola. O técnico chutou a bola. O Carpini veio, deu uma bicuda nela, tomou cartão vermelho. Coitado, o cara ficou eufórico. Achei um pouco demais. Se tivesse chutado a bola em cima de alguém, me parece que não bateu em ninguém. Não chutou na direção de alguém, de um adversário. Ele chutou a bola, aleatoriamente, num rasgo de euforia. Eu achei aquilo exagero. Se ele chutasse um copo, quando às vezes faz, talvez não acontecesse nada. Não acontecesse nada, exato. Só chuta copo, chuta garrafa, né? Chuta microfone. Chuta microfone. Tem uns que chutam microfone. Ele chutou a bola é para ser chutada. Enfim, olha o lance aí. Eu achei um negócio assim, muito bizarro isso aí também. Pleno acordo, Mauro. Esqueci de falar disso. Um exagero, né? E assim, o VAR analisar isso, né? O VAR tem que analisar o pênalti lá de Recife, né? Mas enfim, mas o jogo, de fato, é um crônico problema do Flamengo. O Felipe Luiz no jogo contra o Inter, talvez para preservar seus atletas, ele minimizou. Não, alguém perguntou para ele, de vez em quando essa pergunta boa na coletiva, né? Você está preocupado com os gols perdidos? Aí ele falou, não sei o que, isso não me preocupa. Na hora, eu entendi, ele não quer criticar os caras, então mandou essa. Aí ontem a primeira pergunta foi sobre isso, ele já falou, realmente... tem que ser mais efetivo. Ela usou algumas palavras, né? Tentando fugir da comunicação direta. Pela mesma razão, eu até entendo. Cara, se ele for ser o sincerão ali, ele vai falar, cara, eu tô ficando louco, os caras estão perdendo um monte de gol. Não é possível, né? Até porque eu soube, inclusive, que ele tem falado, por exemplo, muito com o Gerson. Para o Gerson finalizar mais, arriscar mais de média distância. E ontem foi bizarro, perderam gols, era para estar 2-0 já no começo do jogo, tivesse o mínimo de pontaria. Cebolinha perdeu gol, Juninho perdeu gol, Gerson chutou a bola, o goleiro defendeu, poderia ter chutado mais forte, enfim. E aí acabou vencendo com dificuldade um jogo que era para ganhar com tranquilidade. E isso atrapalha até ele mesmo, porque se você faz 2-0, você administra a vitória. Você não precisa manter certos jogadores o tempo todo em campo e tudo mais. E o Arrascaeta, que não fez um mau jogo, acho que ele não fez um mau jogo, fez um gol, assim, sensacional, né? O recurso dele para conseguir dar aquela tacadinha ali, aquele biquinho da criança e fazer o gol que abriu o placar. Mas não basta, né? Ele tem que jogar bem regularmente, ser mais assíduo para justificar o contrato que o empresário dele quer renovar. Ele tem compromisso até o final do ano que vem, né? Tem que fazer mais uns 10 gols desse aí para justificar, porque está devendo, né? Está devendo no cômputo geral. Voltou ontem ao time e foi importante. E o Bruno Henrique fez o gol da vitória, aí já é rotina, né? O Bruno Henrique é outra conversa, é outro patamar. Só mais uma coisa, por que o Bruno Henrique não joga de centroavante? Ele não poderia jogar? Ele tem jogado de centroavante. E ontem ele estava como centroavante nesse momento, que já tinha saído o Juninho. É que ontem ele ficou no banco, ele não estava na condição ideal. Ele só entrou porque o jogo não estava resolvido. As trocas foram para tentar ganhar o jogo, porque o Flamengo se embananou num jogo que era para ter, pelo volume que teve, era para ter vencido com mais tranquilidade, não passando por esse perrengue que passou no final. Ô Danilo, juntando os dois, que são os favoritos de sempre. Quem são os favoritos do brasileiro? Flamengo e Palmeiras. Flamengo ganhou desse jeito, o Palmeiras ganhou daquele jeito também. Quem está devendo? Mais. Eu acho que mais o Palmeiras. O Palmeiras devendo mais, até porque se o Flamengo não venceu o Vitória por falta de pontaria, o Palmeiras no primeiro tempo não fez nada, não jogou nada, não teve nenhum grande momento, teve um chute no gol que foi o pênalti. E esse sim, pênalti bem marcado para mim, o primeiro. Então o Palmeiras está devendo, porque o Palmeiras não joga bem, mesmo com o time misto, né, que ele resolveu poupar alguns jogadores, muito de olho na sequência que vem, né, porque tem Cerro, depois tem Corinthians, depois tem Inter, depois tem Fortaleza, depois tem Bolívar na altitude. Em algum momento ele ia ter que poupar, escolheu esse jogo para poupar, e aí o Palmeiras não jogou nada no primeiro tempo, ficou devendo bastante. No segundo tempo ele colocou alguns dos titulares, aí o Palmeiras melhorou um pouquinho, o Palmeiras sofreu um gol ainda no primeiro tempo absolutamente besta, uma bola completamente dominada. O Everton provavelmente já tinha falado para o Mikael que não tinha ninguém atrás dele, ele põe o pé na bola, vai para o escanteio, e aí na cobrança de escanteio, que a gente está vendo aí agora, inacreditável
que o jogador do Sport, o Barleta, consiga entrar dessa maneira, sem nenhuma marcação na sobra, sem ninguém avisar que ia estar entrando ali, e a bola passa no meio de todo mundo, inclusive do Everton. Não que tenha sido uma falha, mas o Everton, de novo, já fez defesas mais difíceis do que essa. A gente pode ver aí, da entrada da área. Tudo bem, tinha muita gente na frente dele, mas acho que o Everton já fez defesas mais difíceis. Não que ele seja o principal culpado, tá? É o último culpado aí nesse lance. Então o Palmeiras não mostrou a segurança defensiva. A verdade é que o primeiro tempo foi ruim em geral. E aí no segundo tempo, melhorou um pouquinho também, nada absurdamente, nada, mas melhorou um pouquinho. E aí teve o pênalti, o fatídico pênalti, que não foi pênalti. Teve sim o toque no pé do Veiga, mas depois o Veiga se arrasta, ele chuta o chão. Não é nada o suficiente para ter sido pênalti. E o Palmeiras consegue fazer o 2-1. Aliás, é uma notícia, né? O Palmeiras teve 3 pênaltis consecutivos marcados, que é uma notícia para o palmeirense. Aqui não estou entrando na questão se foi ou não, mas o Palmeiras é mestre em perder pênaltis e fez. Mas não foi absolutamente nada. O Palmeiras está devendo. A única coisa que eu pondero aqui, teve o lance do Flaco, que o Flaco foi dividir com o goleiro não dominou a bola sobrou, o goleiro no pulo derrubou o Flaco. Aquele lá seria muito mais marcável, digamos assim, do que esse do Veiga, que não foi absolutamente nada. Agora o Palmeiras está devendo, mesmo com o time reserva, a gente espera do Palmeiras, mesmo com o time reserva, pelo investimento feito, jogos melhores, ainda que fosse que o Sport tivesse dado mais dificuldade e tudo mais, a gente espera mais do Palmeiras, ainda mais pelo investimento feito. Espero que o Abel reconheceu isso na coletiva, né? Isso pelo menos é um bom sinal. Ele não ficou dando voltas, não ficou falando que o Palmeiras está bem, nada. Ele reconheceu que o Palmeiras não está jogando absolutamente nada. E o Sport, por enquanto, é o grande prejudicado desse campeonato, né? Teve esse pênalti absurdo contra o Palmeiras e já tinha tido o pênalti que para mim também foi absurdo contra o São Paulo, que na ocasião o Calera errou. 2 rodadas em que o Sport pode reclamar bastante da arbitragem da CBF, que sim, tem um erro da CBF, concordo com o que o Juca disse, mas temos que lembrar que a partir desse ano os clubes já poderiam estar no controle do Brasileirão, já poderiam estar à frente da Liga. Claro que em 2 rodadas eles não teriam resolvido esse problema, mas foi dada a oportunidade para os clubes de assumir a Liga e eles não conseguiram união suficiente para assumir a Liga e a CBF continua no poder do Brasileirão por falta de união dos clubes. O Yuri Romão, presidente do Sport, estará no De Primeira hoje com o PVC, com a turma toda lá, para falar sobre as questões envolvendo o esporte. Está mutado, Juca. Fala, Juca, fala. Eu queria só acrescentar o que disse o Danilo, sublinhar que maravilha de atitude do Abel Ferreira ao término do jogo. Ele fez questão de cumprimentar o assoprador de apito, o levantador de bandeirinha 1, o levantador de bandeirinha 2, o 4º assoprador de apito. Ele estava felicíssimo com a arbitragem, foi uma beleza. Tem que lembrar sempre, porque a gente está falando muito da CBF, evidentemente ela merece as críticas, mas é sempre bom lembrar que o árbitro de futebol é profissional, sim. Eles recebem dinheiro para fazer o trabalho. Bastante. Eles podem não ter identificação exclusiva, eventualmente, podem não ter as condições mais adequadas para trabalhar, comparando com os da Premier League, por exemplo, ok, mas eles são remunerados. Quem é remunerado para fazer um trabalho é um profissional. Se você tem outra atividade profissional, é outra história. Mas você é um profissional. Sim. Né? E muitos deles só vivem da arbitragem. Claro. O cara apita hoje, no caso, o cara apitou ontem no Recife, amanhã apita lá em, sei lá, no jogo do Carabobo pela Libertadores, amanhã ele está apitando no jogo da Sul-Americana, depois ele apita um jogo no Rio Grande do Sul. Como é que ele pode trabalhar? Pode ter um negócio dele e tal, que toca paralelamente, mas essas pessoas são pagas, eles recebem dinheiro, então são profissionais. Né? E o gol do Sport, para mim, é gol de time mal treinado, no caso, o time que toma o gol. Quando tem um erro de posicionamento, que o jogador chapa essa bola livre ali, quer dizer, os jogadores não estão sabendo o que fazer. Isso também é erro da comissão técnica. Não é só dos jogadores, não. Isso é time mal treinado. Quando um time é bem treinado, nunca o jogador entra livre para finalizar aquela bola daquela maneira. Parecia aquele treino de finalização sem marcação, né? Sim. Que alguém cruza e o cara fica treinando arremate. Só um ponto, eu concordo só que a arbitragem ganha dinheiro bastante, eu só acho que ela não é treinada o suficiente. Então ela é profissional no aspecto de receber o salário, de ter o dinheiro, e é um baita de um salário. Apita domingo, sábado, apita terça, apita quarta, mas eles não são treinados o suficiente, não têm o treinamento dado que deveria ser dado para a importância que eles têm no jogo. Mas para marcar esse pênalti não tem que ser treinado. Não, nada. Eu não marcaria esse pênalti, sem treinar assim. Que ele não tem a ver. Não é esse o ponto. Aí não tem a ver com o treinamento. Não, a gente não está indo no principal da questão, eu acho. Quando a gente generaliza a arbitragem, a gente não mergulha no momento da arbitragem do futebol brasileiro.
não sei se todos sabem, quem está assistindo a gente, que o comando da arbitragem foi trocado do ano passado para